Olá, ouvintes! Tudo bem por aí? Esse é o nosso episódio 6, intitulado Vozes. E hoje nós vamos falar sobre autoras negras e a importância delas na literatura. E também vamos falar sobre a dificuldade de se encontrar autoras negras em bibliotecas públicas. Vamos também ter uma conversa com a estudante de letras Isabela Saburá e, ao final do episódio, teremos indicações de livros para vocês. Aproveitem! Nós sabemos da importância das bibliotecas para atender a comunidade de uma forma geral. Pensando na realidade brasileira, composta em sua maior parte por pessoas pardas e negras, elaboramos este episódio para falar acerca da representatividade das vozes negras no romance brasileiro. O Brasil conta com uma tradição de autores e autoras negras já consolidada. Alguns estudos já foram feitos em acervos de bibliotecas públicas a fim de verificar a presença desses autores e autoras. Porém, o que se obteve desta pesquisa é de que não há uma inserção devida dos livros de literatura afro-brasileira em acervos públicos. E, sem dúvidas, isso compromete a democratização da biblioteca. Dessa forma, vamos nessa primeira parte falar da primeira autora negra no Brasil. Maria Firmina era negra e nordestina, filha de mãe branca e pai negro, registrada sob o nome de um pai ilegítimo e nascido na ilha de São Luís, no Maranhão. Maria Firmina dos Reis fez seu primeiro romance, Úrsula, em 1859, algo até então impensável, um instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. Em sua literatura, os escravos são pessoas nobres e generosas, estando em pé de igualdade com os brancos. Quando a autora dá voz a eles, deixa que eles mesmos contem suas tragédias. Isso é um salto imenso em relação a outros textos abolicionistas. A autora lançou um gênero literário sem precedentes no Brasil e deu as diretrizes para os romances abolicionistas que apareceram apenas décadas depois. Firmina foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão para o cargo de professora primária. Com o próprio salário, se sustentava sozinha em uma época em que isso era incomum e até mal visto por outras mulheres. 8 anos antes da Lei Áurea, criou a primeira escola mista para meninos e meninas, que não chegou a durar 3 anos, tamanho escândalo que causou na cidade de Massaricó, em Guimarães, onde foi aberta. A autora foi bem conhecida entre os maranhenses do seu tempo. Professora, gozava de certa circularidade nos jornais. Apesar de mulher, não ficou nas margens sociais do período em que viveu, mas teve que enfrentar o silenciamento de suas obras. Sua obra foi esquecida por décadas e recuperada somente em 1962 pelo historiador paraibano Horácio de Almeida em O Sebo do Rio de Janeiro. E hoje, até seu rosto verdadeiro é desconhecido. Nos registros oficiais da Câmara dos Vereadores de Guimarães está uma gravura com a face de uma mulher branca, retrato inspirado nas imagens de uma escritora gaúcha, com quem Firmina foi confundida na época. O busto da escritora no Museu Histórico do Maranhão também é retrato embranquecida, de nariz fino e cabelos lisos. Firmina iniciou cedo o contato com a literatura. Em 1830, quando se mudou para a casa de uma tia, que era um pouco mais rica na vila de São José de Guimarães. Aos poucos, ela foi entrando em contato com referências culturais e com outros de seus parentes ligados ao meio cultural, como Sotero dos Reis, um popular gramático da época. Foi daí e do autodidatismo que veio o gosto pelas letras. Quando se tornou professora, em 1847, Firmina já tinha uma postura anti-escravista, bem desenvolvida e articulada. Sendo aprovada para professora, recusou-se a andar em um palanque desfilando pela cidade de São Luís nas costas de escravos. Na ocasião, Firmina teria afirmado que escravos não eram bichos para levar pessoas montadas neles. Mas era muito difícil, né? Praticamente impossível para uma mulher expor sua opinião contra a escravidão, ainda mais para uma mulher negra. Foi a estabilidade e o respeito alcançado como professora que abriu espaço para que Firmina lançasse seu primeiro livro, o romance Úrsula. Bem diferente dos escritos de mulheres da época, o romance não era de perfumaria, nem algo sem profundidade.
Ao contrário, foi o primeiro livro brasileiro a se posicionar contra a escravidão a partir do ponto de vista dos escravizados. Antes até de Navio Negreiro, de Castro Alves, e de A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Em Úrsula, Firmina faz questão de mostrar a crueldade de Fernando, senhor de escravos e vilão da história. Mas a pérola do livro é a personagem Susana, uma mulher escravizada que frequentemente recorda-se de sua época de liberdade. Ela diz: é horrível lembrar que criaturas humanas tratem os seus semelhantes assim, e que não lhes dou a consciência de levá-los a sepulturas asfixiados e famintos. Anos depois, quando já se firmara como escritora e professora, e quando o movimento abolicionista já estava mais difundido no Brasil, a autora publicaria um conto ainda mais crítico, A Escrava, que conta a história de uma mulher de classe alta sem nome que tenta sem sucesso salvar uma mulher escravizada. Com o passar dos anos, tendo apenas um livro publicado, o nome de Firmina desapareceu. O assunto de que tratava era insalubre demais. Uma falante escravista em uma das províncias mais escravistas do Brasil. Não a levaram a sério localmente. Não queriam ouvi-la falando. Ela não teve como levar o seu texto para outros lugares. Pouco se sabe sobre outros possíveis textos de Firmina, sobre os detalhes de sua vida ou sobre como uma mulher negra de origem pobre alcançou tanto sucesso em pleno regime escravocrata. A própria biografia de Firmina, escrita por José Nascimento Moraes, filho em 1975, tem como título Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. Então, diante disso, apresentamos um pouco sobre os fragmentos da vida de Firmina, e logo mais apresentaremos outros autores que com toda certeza têm muito a contribuir para o nosso acervo cultural. Olá, ouvinte! Agora nós vamos conversar com a estudante de letras da Universidade do Estado do Amazonas, Isabela Saburai. Ela é negra e também pesquisadora em literatura afro-brasileira. E nós vamos conversar um pouco sobre autoras negras. Então, eu vou começar. Isa, qual foi o teu primeiro contato com um romance que tinha uma personagem negra? As bibliotecas públicas ajudaram você de alguma forma? Menina, é uma pergunta muito complicada, né? Puxando assim nas profundezas da minha memória. Eu lembro que a primeira vez que eu me li dentro de um contexto literário, me li no sentido de vi uma pessoa como eu, apesar de toda uma problemática, né, envolvendo uma hipersexualização do corpo feminino negro, que eu só fui entender com maior propriedade muito tempo depois, é a Rita Baiana, do Cortiço, da Luísa Azevedo. Foi a primeira vez que eu me senti, abre aspas, personagem, que percebi que existia uma narrativa sobre uma mulher com características análogas às minhas. É uma personagem que ela dança, ela exala simpatia, charme, e logicamente tem a sensualidade. Uma mulher que brilhava aos olhos de quem a assistia. Acho que foi a primeira vez assim que eu não fui uma criança que leu literatura infanto-juvenil, infantil, assim. Eu comecei lendo já as paradas que são consideradas clássicas, mas que para mim só eram livros que estavam dentro da minha casa. Não vem de família rica, vem de uma família que foi escrava do seringal e passou fome na fronteira, mas que acreditava muito na educação, né? Então meu avô gostava muito de ler. Ele ascendeu, assim, socialmente, de alguma forma, através dos estudos, e ele foi minha maior influência como leitor. Então, em casa eu tinha de Machado de Assis a Visconde de Taunay, parada toda, dos clássicos, né? O que são considerados clássicos, mas que para mim, na época, só eram livros que estavam lá. Meu primeiro contato, assim, foi com a Rita Baiana, que eu falei personagem negra. É isto. Ela é uma personagem negra. Com toda essa questão da hipersexualização, como foi comentado, né? Que eu não tinha essa noção na época. Mas eu me vi nela, que era uma mulher que era a famigerada moleca, né? Que a gente chama aqui. E uma coisa engraçada também, uma curiosidade,
é que eu costumava também imaginar a personagem Marcela de Brás Cubas, do Machado de Assis, como uma mulher negra. Não sei se pela minha vivência dentro de terreiro, com pombogiras e diversas entidades de linha de esquerda, que a gente chama, né? Mas a Marcela, por ser uma prostituta de luxo... Prostituta não, né? Uma profissional do sexo. Vamos usar os termos corretinhos aqui, bonitinhos, né? Galera que tá ouvindo, profissional do sexo. E então eu via muito a Marcela como uma pombagira, né? Acho assim, na minha imaginação de menina, assim, iniciante na literatura. Também a Capitu, Nunca tinha. talvez. Ai, A é verdade. Capitu. Tem a questão do cigana, né? E eu sempre tive uma compreensão. Por ter a questão do terreiro, né? As mulheres ciganas, as entidades ciganas dentro de terreiro, são mulheres negras. Mulheres que foram também escravizadas, né? Então, eu tinha um lance com a Capitu, da Capitu também ser. Mas era, tipo, o que foi realmente impacto, que me deixou assim, oh, meu Deus, é uma personagem negra e eu posso afirmar isso, foi a Rita Baiana mesmo. Mas eu pensava muito nessas outras duas personagens, naquela ideia de tentar me encontrar dentro dela, porque a gente tenta se encontrar. Você está assistindo um filme, você tenta se encontrar nele. Você está assistindo uma série, você tenta se encontrar nela. Você tá... Qualquer coisa que você busca, você tá procurando algo que seja um pouco... que tenha um pouco de ti naquele algo, né? É verdade. Então tem isso. Bibliotecas públicas, eu não posso te dizer que foi um pilar na minha construção enquanto leitora, porque eu já fui visitar bibliotecas públicas, eu já estava na adolescência, 12 anos já é adolescência, na época que eu comecei a estudar no centro. Então tinha biblioteca municipal, eu tinha cadastro, foi quando eu comecei, assim. E eu não ia lá buscar livros, assim, eu ia buscar mais coisas que eu não tinha dentro de casa. Eu lembro que tinha muitos jornais, algumas peças de artigos de decoração. Eu ia mais pelo ambiente, pelo espaço. Eu gostava de estudar lá, tipo, fazer as atividades da escola, sentada em uma das mesas, com uma das meninas que estudavam comigo e eram minhas parceiras de bater perna. Eu gostava muito desse rolê, assim, mas a biblioteca pública, ela não foi um suporte na minha questão literária, e principalmente quando se trata da questão de literatura afro-brasileira e afro-brasileira de autoria feminina. Aí que passou longe mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho não, né? É fato que a questão da representatividade é essencial em qualquer coisa que a gente vê, lê, ouve. E sinto porque eu também só cheguei aí, na verdade, quando eu estava no ensino médio já. E eu não estava no centro, era puramente por bater perna e estudar lá. Era interessante. Você vê o ambiente, assim, dá uma parada legal, entendeu? Eu gosto, assim, a minha ideia, fugindo um pouco, abrindo esse parênteses, tenho permissão, querida Tainá, para abrir esse parênteses? Tem sim, toda. Abrindo parênteses, a questão dos lugares do centro e como o centro é um lugar elitizado, né? E a gente sabe que tem toda a consequência de uma espécie de higienização, né? Histórica Sim. da cidade. A Belle Époque é um simbologismo gigantesco disso. Então, muitas pessoas vão ao centro, andam no centro, perambulam pelo centro, vão no Rod, né? Como diz o caboclo. Vão no Beiradão comprar seu peixe e tal, mas não entra na biblioteca, que é pública e é, tipo, aberta para todos. O próprio Teatro Amazonas, que é gratuito para moradores locais.
dentre outros espaços culturais, que a gente tem muito. A gente é privilegiado pra cacete, que a gente tem muito espaço cultural que é de graça. 0800, rolê bacana pra fazer. Você não tem dinheiro, você não tem um put. Você quer chamar o bofe, a bofa, pra fazer um rolê, pra dar um rolê, chame para um rolê cultural. E essa é o parênteses que eu abro, né? Porque aqui, falando como educadora já, eu acho que a gente tem que utilizar esses espaços, ocupar. Porque tá ali, é aberto para todo mundo. Só que as pessoas não se sentem pertencentes àquele espaço, né? Então verdade, elas não entram, elas não têm curiosidade de entrar. Mas é legal você saber que você pode entrar. E são espaços que te transformam muito. Você não precisa saber quem foi o danadinho do Eduardo Ribeiro para achar a casa dele uma coisa muito gostosa de entrar. Você entra, você vê aquele piano, você vê aquele espelho de cristal maravilhoso que mostra até o seu âmago, se der. E tem uma pessoa ali contando a história, né? Que são os agentes culturais. Até pela a questão imagética, né? A ambientação. Poxa, é tão legal. E as pessoas perdem isso porque elas são totalmente privadas disso. Não tem essa motivação cultural, sabe? A gente tem privilégio em ser gratuito, a gente tem privilégio por ser espaços abertos para a comunidade, mas só que é aberto até que ponto? Se essa comunidade não sabe que está aberto para ela, entende? Até um tempo desses você não podia entrar de bermuda no Teatro Amazonas. Veja só o absurdo. Uma cidade quente que só o cão, você não pode andar de bermuda. Num espaço cultural, que é um lugar onde você tem que ir com roupas esportivas mesmo. Porque você vai ali para se sentir confortável, para descontrair de alguma forma. Então, meu parênteses aberto é esse. Acho que a gente tem que, como educador e como amazônidas, a gente tem que motivar a galera a ocupar esses lugares, entendeu? Tirar essa áurea europeia da nossa cidade, que já acabou, entendeu? A gente tem que mostrar o que é da gente, da terra mesmo. Esse é o parênteses. Eu concordo muito com o que você fala, porque eu vejo muito isso. Acho que uma falta de incentivo à própria população ocupar esses espaços e também a falta de pertencimento, porque acho que algumas pessoas nem se imaginam lá dentro. Eu conheço pessoas que nunca foram também. Sim. E eu sempre pensei assim, bem, tá lá, nós temos que ir, nós temos que ocupar. Eu também sempre senti que o centro, principalmente, era bastante elitista, mas eu também, assim, não. Muitas vezes não tinha condições, eu também não vim de uma família rica, mas eu sempre quis participar dessas coisas, sempre quis estar lá, sempre quis conhecer. Então, assim, acho que é muito importante. E nós Com falamos certeza. da questão da representatividade, e é sobre isso a próxima pergunta. A representatividade negra nas leituras da escola fizeram falta para você? Assim, é Sim. óbvia a resposta, né? Mas É óbvio, sem sombras de dúvidas. Assim, é um vazio gigante dentro do meu peito, enquanto aluna secundarista. É a falta de literatura até, viu? Dentro do âmbito escolar, né? Do ambiente escolar. Tudo que eu mais enfatizo quando eu estou desenvolvendo algo, eu sempre vou pensar nos alunos, né? É mal de gente que é da área de educação, né? É mal não, é bom. É bom de gente que é da área da educação que a gente pensa nos meninos, nos bacurizinhos que vem. Quando eu estou desenvolvendo algo para os alunos, eu sempre penso se eles irão se sentir representados de alguma forma por aquilo que vai ser exposto. Não tem para onde correr. Tu só começa a ter interesse por algo quando esse algo tem compatibilidade contigo de um jeitinho que seja, sabe? Falar de grandes figuras brasileiras e enfatizar as suas origens
seja ela negra e indígena, principalmente, é contar a história do jeito que ela é. Então, eu acho que se você chegar numa sala de aula de escola pública, situada num bairro periférico, onde a maioria dos matriculados são negros, e falar que simplesmente o maior escritor do Brasil era um homem negro de origem humilde, vai ter um simbolismo gigantesco. Vai fazer toda a diferença no que vai ser repassado ali, transmitido e desenvolvido e assimilado dentro da sala de aula, sabe? E vai gerar impactos muito positivos. A gente pode ensinar literatura sem excluir autores que são marginalizados pelo racismo e machismo que é enraizado pela nossa linda sociedade patriarcalista branca, né? Sim, Então, sem eu contar acho também o embranquecimento deles, né? Que por muito tempo ninguém sabia que eles eram negros. Não, eu vejo muito, por exemplo, a gente tem Lima Barreto. Lima Barreto era extremamente polêmico. Isso é fato, fatídico. Mas é sobre isso. A literatura ela tem que ser falada, comentada, discutida, refletida, sem tabus. Porque a literatura é para isso. Ela tem esse intuito, entendeu? O ensino de literatura tem que ter esse intuito, na minha percepção, enquanto estudiosa e enquanto futura, né, mediadora desse tipo de conhecimento. Então, você tem que, ao máximo, procurar expressar essas pessoas. E aí você pega um Lima Barreto, não vamos falar de Lima Barreto, porque o Lima Barreto ele usava palavras esdrúxulas em seus textos. Não vamos usar Lima Barreto, porque o Lima Barreto foi internado no hospital psiquiátrico. Pelo amor de Deus, é Lima Barreto. O cara é foda pra cacete, escrevia bem para um cacete. Era muitíssimo brilhante nas suas críticas em relação à sociedade. Porque sempre vai fazer uma crítica. Mano, não tem... Quando você vai falar de literatura de autoria negra, afro-brasileira, que é o meu ambiente, a minha zona de conforto, você vai pontuar uma criticidade, porque não tem para onde escorrer, você acaba falando de vivência, entendeu? Você vai falar porque interfere na sua escrita, e como a sua escrita vai ser transmitida, vai ser aceita, vai ser lida, vai ser recebida, entendeu? E o que vão fazer a partir desse contato? Tudo isso vai interferir, a tua cor vai interferir. Por que vocês acham que Machado de Assis só foi ser enegrecido? Foi ser enegrecido, não. Foi posto como um homem negro, que era. Agora, porque se fosse na época, ele estava coitado de Machado. Não ia sair dos folhetins, certo? Então, esse embranquecimento mata. E é em cima desse embranquecimento que a gente tem que trabalhar em cima, que é para destruir ele. Destruir de todas as formas que pudermos, porque é excepcional você falar. Principalmente quando estamos falando de literatura negra e indígena, que, né, são as mais bombardeadas, os povos mais bombardeados aqui nesse Brasil. E você falando sobre ser uma educadora, sobre pensar nessas questões, vindo de umas leituras tanto da sua infância como também da faculdade, como você vê as obras de autoras negras hoje? Qual é o teu sentimento? Olha, eu sou muito suspeita para falar. É fundamental para mim. Todo mundo que se diz leitor tem que ter uma autora negra na sua biblioteca particular. Como é o primeiro passo. E eu nem quero ouvir mas eu sou da ficção científica. Não vou ler autores negros que só falam sobre... Eu falo, cale sua boca, sente aqui o seu rabinho e vá ler Octavia Butler. Mano, essa mulher, o que ela faz? Meu Deus, o que ela faz?
escrevendo ficção científica com protagonista negra. Sabe que era uma coisa que eu me imaginava na infância? Porque eu acho massa, assim, as representações de luta, dos posicionamentos enquanto a gente perante a sociedade, né? Essa sociedade tão racista. Mas às vezes eu pensava, cara, às vezes eu só quero sentar, ler um livro que a personagem seja tipo um Homem-Aranha negro. Inclusive teve agora, né, o Aranha Verso. Nossa, eu falei, caraca, porque é meu super-herói Sim, é favorito, verdade. gente. É meu super-herói favorito. Foi tudo. Aí tu pergunta, por que é o super-herói favorito? Porque ele é todo lascado. Todo lascado, bichinho. Órfão. Ele é real. Ele é Gente real. como a gente. Gente como a gente. Tá vendo? A representatividade importa sim. E aí, às vezes, eu tava afim disso. E a Octavia Butler foi lá e escreveu a parábola do semeador, bota lá uma menina no meio de num contexto de uma guerra apocalíptica e que não tem nada, e ela é tipo assim, só uma pessoa vivendo no apocalipse, sabe? E eu fiquei, é isto, é exatamente isso. E ela está finalmente uma sendo coisa que... traduzida e ela escreve uma aventura ótimo. mirabolante como ninguém, tá? Tem literatura de autoria negra para todo mundo, então não tem desculpa. A gente tem a Ana Maria Gonçalves, que escreveu uma obra épica Sim, na com linha da certeza. historiografia de ficção. Você quer saber se a pessoa pode falar a palavra, não sei, a palavra com F, que todos Pode sabem. falar. Quer saber, vou usar excepcional, né? Podemos ter alunos aqui, vamos respeitar, porque eu sou meio desbocada, hein, gente? Desculpa aí. Que escreveu uma obra épica de historiografia de ficção, uma primazia da arte, da escrita, para mim. São 700 páginas de puro suspiro, assim, aquele suspiro que vai lá nas profundezas que vai lá do dedinho mindinho do pé, sabe? Historiografia de ficção. Olha só. A gente tem a Conceição Evaristo, que é a mulher da minha vida, a mulher que eu estudo, inclusive. Não tem nada dela que não me edifique enquanto leitora. Como estudiosa de literatura e como mulher negra. Ler aquela mulher me transformou de um jeito que eu... Nossa, dá até vontade de chorar. Porque a Conceição Evaristo ela é muito, muito importante na minha caminhada, na minha trajetória. Enquanto mulher negra, me entendendo como mulher negra, tendo que segurar na mão do vazio, porque a gente se vê sozinha muitas vezes, né? Dentro dos movimentos, ou até mesmo quando começa a refletir sobre como é triste a forma como nós, mulheres negras, somos condicionadas, né? Somos vistas pela sociedade. Então, ela foi fundamental para mim. A questão dessa representatividade de ter autoras negras e ter o nome, né? Eu gosto muito dessa denominação, que é literatura afro-brasileira de autoria feminina. Eu acho que você tem, sim, que enfatizar todos os vamos estar a morfologia aqui, né? Pegar cada palavra e botar porque ela está ali. E não, ela não está ali porque ela é melhor, ela está ali porque houve toda uma trajetória para ela existir. Então ela tem que ser falada. Quando você vai falar, é necessário falar de literatura afro-brasileira de autoria feminina. Diga com todas as letras, porque é assim que deve ser apresentado, porque é assim que foi consolidado, está sendo consolidado. O patriarca... Ai, eu me empolgo, né? Ai, Tainá, devia ter me chamado pra ele, que eu me empolgo logo. Eu viso muito porque o patriarcalismo branco, principalmente para mulheres negras, né? O patriarcalismo branco, ele se enraizou a ponto de afastar completamente mulheres pretas e pobres de qualquer ascensão intelectual. Eu não estou falando nem de ascensão de classe social, sabe? Eu estou falando de ascensão intelectual. É tipo, ter um conhecimento, só o conhecimento, entendeu? Só o conhecimento não, porque só o conhecimento já é muita coisa. Mas ter conhecimento, sabe? Totalmente apagado, tirado, arrancado, sabe? Dos braços. E a literatura
de autoria feminina não é só um grupo literário. É a prova de. É a prova e ressignificação de uma luta que nasce em qualquer mulher preta que vive a dura realidade machista, racista e etnocida, que mata corpos, culturas, fé. Eu acho que só não vai matar a ancestralidade porque ela está sempre se perpetuando de alguma forma. E é uma ancestralidade mantida e cultuada matriarcalmente, porque as mulheres negras têm essa questão. Mas a gente meio que tem essa subjetividade embutida assim na gente. Ai, que incrível. Essas mulheres que você citou, as autoras, são perfeitas. Eu conheci a Ana Maria Gonçalves recentemente e conheci os livros, né, a obra, e eu adorei. E, inclusive, um dos livros dela vai entrar aqui como indicação ainda nesse episódio. Ai, maravilhoso! E faço lista, adoro lista, gente. E eu amo Ah, que você, assim, falou o nome de várias, e os ouvintes já podem anotar, podem pesquisar, porque todas são incríveis. eu espero que eu tenha falado bonitinho, porque eu falo muito rápido, às vezes eu só vou disparando, ainda mais quando eu tô emocionada. Eu fico logo Qualquer emocionada, coisa gente. a gente coloca na descrição, tudo certinho. Eu mando a listinha aí, galera. Ai, adorei. Acho chique quando você combina de mostrar outras coisas assim, Sim, nos eu bastidores. amo. E você falando, assim, sobre a sua experiência, o que você tem a dizer, principalmente para outras mulheres negras, para nossas ouvintes negras, sobre a importância dessa literatura, das próprias mulheres negras? Vou até dar uma respirada aqui, né? Meninas, mulheres da pele preta, leiam mulheres como vocês. Falem sobre as escritas de mulheres como vocês. Consumam ao máximo, não só literatura, como também música, arte visual, até conteúdo de Instagram mesmo, conteúdo lá das plataformas digitais que vocês usam. Mostrem que nós podemos, porque nós podemos muito. E temos coisas demais ainda para falar, para produzir, exibir. A gente ainda não tá nem. É só a pontinha do iceberg. Então, procurem pessoas como vocês e propaguem o que vocês aprenderem com essas pessoas para outras pessoas. Que eu acho que é assim que a gente vai se entendendo. É muito importante. Porque faz falta. Faz falta pra cacete. Você ser criança, você não se vê numa boneca. Você tá na escola, você lê um livrinho paradidático, bonitinho. Tem uma menina loirinha do olho azul, sabe? Cadê eu do cabelo cacheado? Cadê eu do cabelo ondulado? Cadê eu com os meus traços caboclos, negros, indígenas? Cadê? Entendeu? Onde é que tá? A gente fica num vazio muito grande. E já é complicado pra gente, adulto. Eu, que já tenho uma vivência, né, em cima disso, já constitui muitas coisas para o meu conhecimento de mundo, ainda me sinto muitas vezes sufocada e perdida diante da sociedade em que vivo. Agora você imagina uma pessoa que não tem contato nenhum, nunca ouviu falar de ninguém igual a ela. Como é que fica a situação, entendeu? Então, leiam mulheres como vocês. Leiam, 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 leiam. Busquem sobre pessoas como vocês. É muito importante. É muito importante, essa sua fala tem um grande valor, porque eu imagino, assim, já ouvi muitos relatos sobre a questão da representatividade mesmo, de você não conseguir se ver em nada, principalmente relatos de mulheres negras, porque a gente sabe que a sociedade é completamente racista, você é negra, ainda é mulher, então, assim, carrega muita coisa. Então, pensando nessas recomendações, o que você indica pra gente? Qual obra você indica de autoras negras
Pode ser filme, pode ser romance, pode ser o que você quiser. Olha só, listinha. Pode anotar aí, todo mundo, papel e Anotem. caneta. Cadê vocês com o Keep, né? Que meu namorado me ensinou a usar, que eu achei maravilhoso. É um negocinho do Google. Tipo um Google Docs, mas só que é de notas. É um bloco de notas Tem um do bloco de Google. notas, né? Incrível! Eu não sabia que existia isso. Achei fantástico. Ele Anotem fica aí. na nuvem. Fica tudo na nuvem, não salva nada no computador. Achei maravilhoso. É um negocinho Ótimo. assim. Inclusive, tem até que dar uma mexida nele. Bom, obras que eu indico, né? Calma aí. Tem que pensar um pouco. Estela do Patrocínio, poetisa Ai, fantástica ótimo. brasileira, neurodivergente. Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome. É o livro, queridos. É Pode, maravilhosa pode mesmo. ler. Pode ler, pode ler. Tem PDF no Google. Tem PDF no Google. Pode dar PDF no Google. Se quiser, eu passo também. Faço uma pasta num drive aberto, passo. A nossa matriarca, Maria Firmino dos Reis, né? Com Úrsula e seus vários contos. A primeira romancista brasileira é negra, é mulher, é nordestina, semi-analfabeta. Eu acho que isso é a cereja do bolo, né? Pra gente que gosta de falar tanto. Os nossos maiores escritores, olha só quem são. A ilustríssima Abre Caminhos, Carolina Maria de Jesus, né? Não poderia deixar de falar dela. Realmente. A primeira, né? Normalmente a Carol, na íntima. Íntima. Isso, a Eu Carol. amo. Normalmente a Carol, ela é a primeira que a gente lê, né? É o primeiro impacto, assim. A imortalizada, musa do meu coração, Conceição Evaristo, claro, que já citei. Acho que música, vamos de música agora, né? Que eu gosto de música, adoro música. Gilberto Gil, Expresso 2222, álbum divino. Ele é um reizinho, sabe? É reizinho. Milton Nascimento, Assunção, Cátia de França, Jardim Macalé, o Lulu Melodia. Ai, sou viúva deste homem, inclusive. Chico Sainz, outro homem que perdi também. Ai, pode dar ali na discografia de todos. Todos. A discografia completa de todos esses que eu citei são artistas fundamentais, assim. Nossa, você se vê na música, você tá dançando e você fala, meu Deus, olha só isso. Ah, é outro naipe, é gostoso, é uma felicidade muito grande. Ai, são ótimas, Pra perfeitas. leitura, Ouçam tudo. ouçam tudo. Calma, eu acho que tem mais, eu acho que tá faltando. Tainá, desculpa, Tainá, gente, não sei se tem tempo. Corta, Isabela. Não. Ai, leiam Lélia Gonzalez, Angela Davis, Bell Hooks, Eli Carneiro, Abdias do Nascimento. Faz toda a diferença entender a história e tantos outros aspectos sociais com os nossos olhos, os olhos das pessoas negras, né? Quando não é contado pelo branco. Escutem funk, nada melhor que som de preto de favelado, que quando toca ninguém fica parado, sabe? Escutem rap, Racionais MCs, pelo amor, escutem tudo desses meninos. Racionais MCs, perfeitos. No cinema eu sou pebinha, Acho que o Spike Lee, o Jordan Peele, que tá bombando, com né? certeza. Olha, eu faço Icônico. playlist. Se quiserem apreciar, eu faço Sim, playlist com todo pode mundo. compartilhar com a gente. Nós estamos em todos os lugares, é só procurar e apreciar, é isso. A democratização do conhecimento é isso. Se vocês quiserem do que a Isa citou, vocês podem pedir que vai ter. E uma hora vai chegar nas suas mãos. Então é isso, amiga. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço, foi muito gostoso. Muito obrigada pela conversa, por fazer parte. Rememorei muitas coisas, gostei muito. Me chamem pro próximo, por favor. Quem tem podcast me chama, adoro falar. Sou viciada em falar. Tudo que você falou é muito importante. Eu sei que
muitos ouvintes vão se identificar e vão. E quem, assim, não é negro, né? Quem não se identifica tanto, vai passar a compreender melhor, vindo de você que viveu tudo isso. Ai, obrigada mesmo. Muito obrigada por tudo, pela oportunidade, pelo trabalho. Vocês estão fazendo um trabalho muito massa. Eu adorei. Então é isso. Muito obrigada novamente. Beijo, meu amor. Beijo. Então, ouvintes, chegamos na nossa parte preferida, que é a indicação de livros. E hoje nós vamos indicar 3 livros importantíssimos para vocês. O primeiro é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves é uma autora brasileira de Minas Gerais, e seu livro, Um Defeito de Cor, é narrado por Keinde, que até os 8 anos de idade vivia em Savalu, África. Após a morte da mãe e do irmão, ela, junto da avó e de Taiwo, sua irmã gêmea, viajam sem rumo e chegam ao Uidá. Nessa cidade, as 3 são capturadas e jogadas em um navio negreiro com destino ao Brasil. Ao fim da viagem, resta Keinde como única sobrevivente da família. A nova escrava vai trabalhar em uma fazenda na ilha de Taparica. Convém observar aqui a recorrência do mar na vida da personagem, que perpassa a narrativa mapeando o trânsito dela. Na fazenda, a protagonista passa boa parte da infância e adolescência, e é sexualmente abusada pelo senhor, e dessa relação nasce seu primeiro filho, Banjocô. Depois de morar em Itaparica, Keinde muda-se para Salvador com a Sinhá. Começa a trabalhar como escrava de ganho e compra sua liberdade. Casa-se com Alberto, um comerciante português, e tem um filho que mais tarde é vendido como escravo pelo próprio pai. Após descobrir o desaparecimento do filho, Keinde percorre outros estados para tentar localizá-lo. Frustradas as tentativas, retorna à África na esperança de encontrá-lo. Lá, tenta recomeçar a vida, reencontra os amigos de infância, conhece um negro de uma colônia inglesa, fica grávida de gêmeos e casa-se com ele. Mesmo com os amigos, filhos e marido, a narradora ainda sente falta do Brasil, e principalmente do filho perdido. Em Uidá, Keinde funda uma construtora de casas como as do Brasil e se transforma em uma grande empresária. Depois de ter criado os filhos, sente que precisa voltar ao Brasil. Já com mais de 80 anos, ela pega de novo o navio e, ao fazer a última viagem de sua vida à procura do filho, resolve escrever a sua história. Na expectativa que o filho possa encontrar os escritos e na esperança de que sua memória permaneça viva, volta ao Brasil relembrando seu passado, refletindo sobre sua vida, costurando suas lembranças. Esse livro é extremamente emocionante e faz escorrer as lágrimas dos mais frios. É um livro assim que te leva a pensar em tantas coisas, bate aquela depressão pós-livro também. É um livro muito forte, muito intenso. E o próximo da lista é Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora brasileira e escreve diversos gêneros textuais, como poesia, contos, ensaios, entre outros. E a obra narra a trajetória de Ponciá Vicêncio, uma mulher negra desde sua infância até a idade adulta. Ponciá mora com a mãe, Maria Vicêncio, na Vila Vicêncio, no interior de Brasil, onde vive numa população de descendentes de escravos. Seu pai e seu irmão trabalham no cultivo da lavoura da família Vicêncio, que é proprietária das terras onde todos moram e trabalham. Ademais, são donos do sobrenome dos habitantes da vila, como a família de Ponciá. A narrativa feita em flashbacks descreve a infância da menina junto da mãe e do artesanato, com o barro que elas fazem. Narrado em terceira pessoa, somos levados ao íntimo dos personagens, assim conhecemos a felicidade da menina Ponciá, que brincava de passar por debaixo do arco-íris com medo de mudar de sexo, segundo uma crendice popular.
Era diferente desde a infância, principalmente pela semelhança física com o avô Vicêncio. Este, quando escravo, teve um momento de loucura e grande indignação com a escravidão. Mata a esposa e tenta o suicídio se mutilando. Corta o próprio braço, esse braço cotó que desde pequena Ponciá imita, apesar de quando o avô faleceu, apenas era uma criança de colo. Ela modela um boneco de barro idêntico a ele, que deixa a mãe espantada. E por esse motivo todos dizem que ela carrega a herança do avô. E por fim, o último livro da nossa lista de hoje é Tudo de Bom Vai Acontecer, de Sef Atta, autora nigeriana-americana que teve muitas obras transmitidas internacionalmente. Em meio à guerra civil nigeriana e à sucessão de golpes militares que abalam o país, Enitan Tayo e Sheri Bakari tornam-se amigas. Apesar de ainda não compreenderem os problemas terríveis de seu país, as duas meninas de 11 anos crescem enfrentando o terror da repressão política e a reprovação da mãe de Enitan, que considera Sheri uma péssima companhia para a filha. A partir dessa amizade clandestina, Enitan abandona a inocência da infância. Ao longo de 3 décadas, confrontando-se com o peso da tradição e o desejo de mudança, ela mergulha nas contradições da terra onde nasceu e descobre que a felicidade é uma batalha constante em um país escravizado por seu passado. Essas foram as indicações de hoje. Eu espero que vocês leiam, procurem e pesquisem e que tenham gostado do episódio. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @pontoseguido, e não deixem de ler nosso blog, pontoseguidopod.blogspot.com. E também você tem a opção de nos ouvir no YouTube. É só acessar o canal Letras em Rede. Até o próximo episódio.